tudo bem com vocês? How are you? Eu sou a professora Janaína, ou Teacher Jana. E neste momento é muito importante que você se mantenha em casa, encontre um lugar bem confortável para que a gente possa dar início à nossa aula. Lembre sempre de lavar sempre bem as mãos e passar o álcool gel. A pandemia está acabando, mas a gente ainda tem que tomar os cuidados necessários, né? E para a nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre os fatos históricos do século XX, os mais importantes do século XX. Muito bem, você deve estar se perguntando por que nós estamos falando de fatos históricos se a gente não está na aula de história. Mas é muito importante a gente lembrar que todos os fatos históricos que aconteceram ao redor do mundo, eles envolvem também outras culturas e outras línguas. Então, é nesse aspecto que nós vamos falar um pouquinho na nossa aula, ok? Então, para começar, a gente vai identificar um pouquinho o século XX. Olha lá. Iniciou-se em 1º de janeiro de 1901 e terminou em 31 de dezembro de 2000. Ele foi marcado por um período de mudanças tecnológicas, políticas e sociais. Ou seja, aconteceram muitos movimentos, né? Muitas coisas aconteceram, muitos fatos que ficaram marcados na história no século XX. Com inúmeras invenções, no final do século anterior, a qualidade de vida aumentou para muitos e foi essencial para grandes mudanças no cenário político global. Ou seja, no século XIX, muitas mudanças, principalmente na tecnologia, já estavam acontecendo e elas continuaram no século XX. Uma delas foi o surgimento dos eletrodomésticos. Apesar dos eletrodomésticos terem sido criados como suporte para difundir a energia elétrica, o objetivo dos fabricantes era fazer com que esses novos produtos facilitassem a vida doméstica, auxiliando as pessoas, principalmente as mulheres, que nessa época eram as donas de casa, né, que ficavam em casa, a maioria delas, não todas, nos trabalhos domésticos. Então vocês imaginem a mudança, né, na rotina do dia a dia na casa. Antigamente não existia, né, aspirador de pó, não existia liquidificador. Então tudo isso foi surgindo e isso fez uma mudança na rotina da casa, né, no dia a dia das pessoas. Outra coisa que mudou muito foi o surgimento do cinema. Olha lá. Ao longo do século XX, o cinema foi se transformando em uma grande indústria de entretenimento e ao mesmo tempo em que suas técnicas foram sendo aprimoradas. Ele já existia, né, desde o final do século XIX, mas é isso que está escrito no texto. A técnica, né, das filmagens foram cada vez mais se aprimorando. Olhem lá. O cinema, desenvolvido nos Estados Unidos da América, sobretudo em Hollywood, foi responsável pela popularização do gosto pelas salas de cinema como um local de entretenimento em várias regiões do mundo. Ou seja, no século XIX já existiam os primeiros filmes que eram passados em cafés, em pequenos locais. Mas, no século XX, começaram a existir as salas de cinema e as pessoas iam então até um local para sentar nessas salas e assistir um filme. E os gêneros, como o melodrama e o faroeste, eles estão até hoje entre os mais populares. E você aí, gosta de ir no cinema? Está sentindo falta? Agora que a pandemia está diminuindo, as salas de cinema estão começando a abrir, né? Mas a gente sempre tem que lembrar que se for para ir no cinema, é para ir sempre com os devidos cuidados, usando máscara e sempre portando seu álcool gel para passar. Uma das maiores polêmicas também que existiu no século XX é: quem inventou o avião? Para muitos foi Santos Dumont, que é o brasileiro. Mas muitas pessoas acreditam ainda que são os irmãos Wright. Muito bem, então vocês viram que, né, do século XIX para o século XX, vieram muitos avanços tecnológicos, a vida das pessoas estava em movimento, estava uma grande transformação. Mas também aconteceram alguns fatos históricos que marcaram de uma maneira não tão positiva assim a vida das pessoas. Olhem lá. No entanto, esses anos eles podem ser descritos como a época dos grandes massacres, já que foi um século permeado por guerras em todas as suas décadas. Mas 2 guerras mundiais foram a que marcaram esse século mais profundamente. Eu acho que você já deve ter estudado isso um pouquinho nas aulas de história, não? Olha lá. A Primeira Guerra Mundial foi um conflito global centrado na Europa, que iniciou em 28 de julho de 1914
e durou até 11 de novembro de 1918, ou seja, foi um pouquinho mais que 4 anos que o mundo inteiro encontrou-se em guerra. Vocês já imaginaram isso? Olha lá, o combate envolveu as grandes potências de todo o mundo, que se dividiram em 2 blocos opostos, os aliados, que se encontravam a Sérvia, a Rússia, a França, a Bélgica, a Grã-Bretanha, o Japão, a Itália, a Romênia e depois os Estados Unidos. E por outro lado, os impérios centrais da Alemanha, Áustria-Hungria, Turquia e a Bulgária. Então, foi uma guerra, apesar dela ter um centro dos países na Europa, mas ela foi uma guerra que envolveu, sim, países do mundo inteiro. E para a gente entender um pouquinho mais sobre essa guerra, eu trouxe aqui para vocês um vídeo que se chama Primeira Guerra Mundial em 5 minutos. Vamos conferir comigo? Entre 1914 e 1918, milhões de pessoas participaram da Primeira Guerra Mundial. Mas o que levou essas pessoas a participarem dessa grande guerra que praticamente balançou o planeta inteiro? Bom, grandes potências da época como Inglaterra, França e Alemanha estavam disputando os territórios na África, na Ásia e na própria Europa. Essa disputa era devido ao fato do processo de industrialização que eles estavam passando na época. Logicamente, o país mais industrializado seria o país mais poderoso. E nesse continente continha muita matéria-prima. O segundo motivo seria o revanchismo francês. Durante a Guerra Franco-Prussiana, a França perde para a Alemanha, dá o território de Alsácia-Lorena e jura vingança contra os alemães. O outro motivo seria os movimentos nacionalistas. Os participantes desse movimento queriam unir em um mesmo estado povos de culturas semelhantes, o que motivou projetos de expansão territorial pela Europa. O outro motivo seria a questão da paz armada. Bom, essa expressão significa que, diante do risco de guerra, os governos das potências europeias estimularam a produção de armas e fortaleceram suas forças militares, ou seja, seus exércitos e as tropas navais. E diante de todo esse conflito ocorrem as políticas de alianças. Eles começam a se unir. De um lado, temos a Tríplice Aliança, liderada pela Alemanha, Áustria e Itália, e do outro a Tríplice Entente, liderado pela Inglaterra, França e Rússia. Lembrando que a Itália, em 1915, passa para o lado da Entente, por ter recebido promessas de compensações territoriais. A guerra só começa de fato quando ocorre o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro. E o autor do crime foi um estudante chamado Gravil o Príncipe. Através disso ocorrem vários acontecimentos seguidos. Primeiro, a Áustria declara guerra à Sérvia. Depois, a Rússia mobiliza suas tropas. E logo em seguida, a Alemanha declara guerra à Rússia e à França. Depois, a Alemanha invade a Bélgica, que era neutra. E a Inglaterra declara guerra à Alemanha. A declaração de guerra foi celebrada amplamente por multidões reunidas em praças públicas. Eles não tinham noção de como a guerra ia causar devastações humanas. A guerra é dividida em 3 fases. A primeira fase é conhecida pelo equilíbrio de forças. Ela foi basicamente assim. Primeiramente, a Alemanha invade a Bélgica, que é neutra. Só que o motivo dessa invasão também era para poder futuramente invadir a França. Mas logo em seguida a França faz uma contraofensiva e neutraliza o ataque alemão. Por isso que é conhecido como equilíbrio de forças. A segunda fase é a fase da Guerra das Trincheiras. É uma das fases mais macabras da história, né? Milhões de pessoas morreram durante a Guerra das Trincheiras. É uma guerra também conhecida por muitos historiadores como uma parte da guerra como Máquina da Morte. É um período extremamente macabro da Primeira Guerra Mundial. E a terceira fase é marcada pela entrada e saída de vários países, né? Principalmente mesmo pela entrada dos Estados Unidos da América. Ele entrou com forte poder financeiro e material. E a segunda parte é a saída da Rússia da guerra, porque estava ocorrendo a Revolução Russa na época. O Brasil teve uma atuação modesta na Primeira Guerra. Um dos motivos da sua entrada foi porque os alemães afundaram seu navio, Paraná. E em cooperação com os ingleses, os brasileiros patrulharam o Atlântico Sul e enviaram médicos e aviadores à Europa. Não foi uma atuação de grande destaque, que nem foi, né, na Segunda Guerra Mundial.
E no início de 1918, as forças lideradas pela Alemanha já estavam isoladas. E em novembro daquele ano, eles assinaram o armistício, e eu vou destacar aqui 3 fatores principais do armistício. O primeiro era retirar suas tropas de todos os territórios ocupados. O segundo era devolver aos adversários os materiais de guerra. Pagar grandes indenizações pelos territórios ocupados. Cara, isso foi uma grande vergonha para a Alemanha. Eles se sentiram humilhados. A guerra só acabou mesmo depois da assinatura do Tratado de Versalhes, que ocorreu na França, em 1919, que também ocorreram duras punições contra a Alemanha. Eu vou citar aqui as principais. Primeiro, eles teriam que devolver Alsácia e Lorena para a França. Depois eles teriam que reduzir seu poder militar, sendo proibido constituir aviação militar e entregar todos seus navios mercantes à França e à Inglaterra. Agora, quais foram as consequências da Primeira Guerra Mundial? Bom, primeiramente, a Europa ficou um caos, né? Milhões de pessoas morreram. Foram aproximadamente 10 milhões de mortos. Edifícios, casas e plantações foram totalmente destruídos. Eles tiveram uma séria crise econômica. E o mapa do mundo também mudou. Ocorreram criações de novos países, como Hungria, Polônia e Áustria. E alguns impérios também foram desmembrados, como o Império Alemão e o Império Austro-Húngaro, o Império Russo e o Turco Otomano. E os Estados Unidos, com tudo isso, virou a mais nova grande potência mundial em escala política, econômica e militar. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, curta, comenta e compartilha. Abraços! E aí, você já conhecia um pouquinho sobre esse assunto da Primeira Guerra Mundial? É um assunto bem polêmico, né? Que envolve momentos bem difíceis, né, da história, mas que é importante a gente entender um pouquinho, até para a gente entender como que funciona hoje em dia as organizações, né, os governos e alguns conceitos também que fazem parte, né, não só da história, mas do nosso dia a dia, o que a gente escuta às vezes nas notícias de jornal. Algumas coisas também aconteceram, né? Tiveram consequências. Vamos ver quais foram essas consequências? O pós-Primeira Guerra Mundial. As principais consequências da Primeira Guerra Mundial e das negociações de paz foram o Tratado de Versalhes, que responsabilizou a Alemanha pela Primeira Guerra Mundial e estabeleceu uma série de punições ao Estado, ou seja, estabeleceu uma série de punições, né, ao governo alemão, justamente pelas atrocidades que tinham acontecido nessa época. Outra consequência que aconteceu também foi que, com a economia a todo vapor e sem os países europeus para fazer concorrência, a Primeira Guerra Mundial deu a ascensão, né, ou o surgimento dos Estados Unidos como uma potência econômica e política global, ou seja, uma grande potência econômica. Muito bem, passado algum tempo, ocorreu de novo, como uma certa revanche da Alemanha, a Segunda Guerra Mundial, que foi também lembra que eu falei para vocês que tinham sido 2 grandes guerras? A Primeira Guerra Mundial e aí deu-se a Segunda Guerra Mundial, que em inglês nós vamos chamar de Second World War. A Segunda Guerra Mundial durou de 1939 a 1945. Ela durou mais do que a Primeira Guerra, envolvendo a maioria das nações do mundo, incluindo todas as grandes potências, organizadas em 2 alianças militares opostas. Os aliados, que já existiam, né, na Primeira Guerra, que estavam os Estados Unidos, a Inglaterra, a França e a União Soviética. E o eixo, que se concentrava na Alemanha, na Itália e no Japão. A Segunda Guerra Mundial, assim como a Primeira também, resultaram numa perda de grande número de pessoas, sobretudo com muitas violações aos direitos individuais cometidas com governos totalitaristas durante o período, como é o caso que está mostrado ali na imagem, né? O governo da Alemanha é liderado por Hitler e o governo fascista liderado por Mussolini na Itália. Muito bem, então algumas consequências também foram positivas, né? O povo cansado dessa questão de guerra, né? Então se deu a criação da Organização das Nações Unidas, ou a chamada ONU, que em inglês nós vamos nos referir como United Nations, ou UN, tá? Em 24 de outubro de 1945, como resultado das conferências de paz realizadas no final da Segunda Guerra Mundial, com a vitória dos aliados,
A ONU, ela é uma organização intergovernamental, ou seja, ela tem a gerência de vários governos, né, de vários países, e ela é criada com o propósito de estabelecer relações amistosas entre os países. Ou seja, um sinal de bandeira branca, né, para que a gente entenda que paz é muito melhor do que guerra. Além disso, foi criada uma comissão liderada por Eleanor Roosevelt, e é bom a gente ressaltar que essa comissão ela foi inteira feita por mulheres, com a intenção de elaborar um documento onde seriam escritos os direitos que toda pessoa no mundo deveria ter. Será que você já percebeu quais são esses direitos ou do que a gente está falando? Olha lá, esse documento é a Declaração Universal, formada por 30 artigos que tratam dos direitos inalienáveis que devem garantir a liberdade, a justiça e a paz mundial. Você já ouviu falar dos direitos humanos? É exatamente disso que nós estamos falando. Muito bem, é interessante a gente perceber, né, como uma grande guerra, ela pode também, ela traz, claro, consequências negativas, né, ela pode acabar com o país, com uma liderança, mas também existe um lado positivo, né, que algumas coisas que pedem a paz, como é o caso do surgimento dos direitos humanos, também surgem. Muito bem, a gente vai fazer uma parada aqui para pensar um pouquinho, como a nossa aula é de língua estrangeira e de inglês, nós vamos pensar um pouquinho no que nos remeteu ao inglês, né? Nós falamos da First World War e nós falamos da Second World War. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esse tipo de numeração em inglês. Vamos lá? So, it's English time. Are you ready? Muito bem, nós vamos fazendo então uma paradinha, né, nesses fatos históricos e vamos focar um pouquinho agora no inglês. Vamos aproveitar que nós estávamos vendo ali algumas palavras em inglês, né, que era o caso da Primeira Guerra e da Segunda Guerra. E eu não sei se vocês perceberam que nós colocamos ali First World War, Second. Por que nós colocamos First, Second, não colocamos One and Two? Porque nós estamos tratando de números ordinais, né? Em português a gente faz essa classificação primeiro, segundo e assim por diante. Em inglês também vai ter essa classificação, que são chamados ordinal numbers, ok? Como em português, nós também temos em inglês. Então, nós vamos começar lá pelo first, ok? Olha lá, first. So, can you repeat with me? First. Repeat, please. Yeah, very good. E o próximo? Second, ok? Repeat, second. Very good. So, depois nós temos o terceiro, olha lá. Third, ok? Third. Can you repeat? Third. Perceba que a língua, ó, quando a gente faz o TH, third, ela vai bem no meio dos dentes, né? E aí nós temos o fourth. Fourth seria quarto, ok? O quarto, e depois vocês vão ver os próximos, eles têm sempre a mesma terminação, que é com o TH. E que a gente também vai fazer na hora que estiver falando, vai colocar também a língua no meio dos dentes para falar, ó. Fourth. Can you repeat? Fourth. Very good. E depois, fifth. Fifth. É a mesma coisa, tá? Sempre pensar nesse TH no final do número. O número repete, mas o finalzinho dele vai mudar. Sixth. Sixth. Ok? Seventh. Seventh. Repeat. Seventh. Isso, lembrar sempre desse finalzinho. Eighth. Eighth. Ele parece que é igual, né, um número normal, né, um número que a gente fala, 1, 2, 3, mas ele tem esse finalzinho. Ninth. Ninth. E por último, nós temos ali tenth. Tenth, que seria o 10º, ok? É um pouquinho difícil, mas com treino eu tenho certeza que você vai conseguir. Se você quiser, depois você pode pesquisar um pouquinho mais na sua casa, se você tiver acesso à internet, sobre os ordinal numbers, ok? E para a gente treinar um pouquinho e também perceber a maneira como a gente escreve, eu trouxe aqui para vocês uma atividade que a gente vai fazer, vamos fazer juntos, tá? Eu trouxe ali um caça-palavras, eu coloquei a lista ali do 1º ao 10º, né, em inglês, e eu vou dar um tempinho para vocês poderem achar. Percebam que o first já está encontrado, mas olhem aí devagar e tentem encontrar os próximos e já a gente volta com o resultado, ok?
aí, conseguiram achar? Vamos então para a correção para ver se você conseguiu encontrar todos os números ordinais, os ordinal numbers. O first já estava lá, né? E depois o second. Second tá bem pertinho do first, olha lá, quem conseguiu encontrar? Second, segundo. E agora, terceiro, third. Olha lá o third. Bem do ladinho do second. Esses três aí estavam fáceis, né? Muito bem, vamos passar agora para quarto, fourth. Aonde será que está? Lá na outra ponta, olha lá, ó, four. E agora, quinto, fifth. Vamos ver? O fifth bem em cima do first. E o sexto, ou sixth, olha lá, tá bem embaixo, né? Embaixo do first. Depois nós temos sétimo, seventh, que está lá quase nos últimos, né? Nas últimas linhas. O eighth, embaixo do seventh, eighth. Depois, ninth, que está lá em cima, ninth. E tenth, que está em cima do sixth. Ok? Será que você conseguiu encontrar todos? Parabéns para quem conseguiu e também parabéns para quem tentou, né? É isso mesmo, a gente vai tentando, vai treinando também, né? O jeito de falar, porque às vezes o inglês tem um pouquinho desse acentuação diferente, né? Mas se a gente treinar um pouquinho, a gente consegue, ok? Muito bem, vamos voltar agora então a falar um pouquinho sobre os fatos históricos. Nós falamos sobre a Primeira Guerra, falamos sobre a Segunda Guerra, falamos sobre o pós-guerra, né? Pós-guerra, a Primeira Guerra e a Segunda Guerra. E agora nós vamos falar de outra guerra importante também, que é a Guerra Fria, ou a chamada Cold War em inglês. Foi uma disputa geopolítica iniciada ao fim da Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, entre os Estados Unidos, liderando o bloco capitalista, e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, à frente do bloco socialista. Então, na verdade, essa guerra ela não é uma guerra tão física como foram a Primeira Guerra Mundial e a Segunda. Ela é uma guerra um pouco mais ideológica, né? Sobre pensamentos, sobre confronto de ideias, de ideologias, né? E o que marcou muito, um dos fatos históricos que marcou muito essa guerra foi porque nessa época, no final da Segunda Guerra, a Alemanha estava acabada. Ela tinha perdido a guerra e ela foi literalmente dividida ao meio pelos dois lados, né? Pelas oposições que estão colocadas aqui como a Guerra Fria, né? O bloco capitalista e o bloco socialista. E um fato muito histórico muito importante foi a construção do Muro de Berlim, da cidade de Berlim, justamente para dividir essas duas ideologias, né? A cidade de Berlim, então, que é na Alemanha, estava em pleno território ocupado pelos soviéticos. E ela foi dividida literalmente em duas, né? Então, esse muro, ele dividiu dois lados e duas ideologias da época, a socialista e a capitalista. Se a gente for falar como ele é um fato histórico muito importante, o Muro de Berlim nós vamos chamar em inglês de Berlin Wall, tá? Wall porque é um muro e Berlin é o nome da cidade. Vamos ver um pouquinho da história da construção desse muro? Olha lá. Durante a madrugada do dia 13 de agosto de 1961, o governo da Alemanha Oriental, República Democrática Alemã, deu início à construção de um muro em Berlim, objetivando dividir Berlim Ocidental de Berlim Oriental. Nessa época, então, da construção, as pessoas foram pegas de surpresa. Muitas pessoas tiveram a sua família separada, né? Ou os amigos, as pessoas não podiam atravessar o muro. Então, existiam arames farpados em cima desse muro e o muro era sempre vigiado, né, por muitos soldados, por polícia. Então, quem tentasse ultrapassar esse muro arriscava a sua vida. E muitas pessoas tentaram arriscar a sua vida, né, para passar de um lado para o outro e muitos acabaram morrendo, né? Muitas pessoas conseguiram ultrapassar, mas infelizmente muitas pessoas ficaram separadas durante anos. E outro fato histórico muito importante do século XX foi quando se deu a queda desse muro, né? A queda do Muro de Berlim. A queda do muro aconteceu em novembro de 1989 e foi um dos acontecimentos mais marcantes do final do século XX. Ela deu início a um processo político que culminou na reunificação da Alemanha em 1990. E foi um momento muito importante porque justamente isso, como as famílias estavam separadas, muitas pessoas que eram amigas não se viam há anos,
nesse momento conseguiram se reencontrar. Então foi um fato muito histórico e foi registrado, né, sempre é comemorado, né, essa queda do Muro de Berlim. E para a gente poder perceber o momento dessa queda, eu trouxe para vocês um vídeo que é sobre o aniversário da queda do muro. Vamos assistir juntos? Muito bem, gostou do vídeo? Imagina que emoção deve ser depois de tanto tempo você olhar, né, e ver que esse muro vai ser destruído e você pode encontrar os seus amigos, a sua família, que há tantos anos você simplesmente deixou de ver por causa da construção e por causa de diferenças ideológicas, né, de pensamento. Realmente deve ser muito emocionante. E é tão emocionante que até hoje os alemães comemoram. Muito bem, vamos para outro fato histórico? Olha lá. No século XX também foi marcado, né, pela corrida espacial. A bordo da nave Vostok 1, o cosmonauta soviético Yuri Gagarin se tornou o primeiro humano a ser lançado ao espaço em 12 de abril de 1961, há exatos 60 anos. Esse foi o primeiro grande marco da corrida espacial, protagonizada entre os Estados Unidos e a União Soviética em plena Guerra Fria, ou seja, essa chamada corrida espacial aconteceu justamente por causa dessas diferenças ideológicas entre os Estados Unidos e a União Soviética, que corriam para ver quem que ia conseguir fazer esse feito antes. E quem conseguiu foram os russos, né, a União Soviética, e justamente com o Yuri Gagarin, que tem uma grande frase que ficou famosa, que lá de cima do espaço, lá do alto do espaço, ele conseguiu dizer: a Terra é azul. Por que será que ele disse isso? Vamos pensar um pouquinho e perceber. Mas para a gente falar um pouquinho mais sobre esse assunto, eu trouxe outro vídeo aqui para vocês sobre a corrida espacial. Confere comigo. Fala pessoal, estamos aqui mais um Na Cola da Prova e hoje a gente vai trabalhar o tema corrida espacial durante a Guerra Fria. Só lembrando que a gente posta vídeo aqui toda semana e você que está prestando provas de vestibular, tem provas no ensino médio, no ensino fundamental, a gente dá dicas aqui toda semana para você se dar melhor nessas provas. A gente está sempre na cola da prova. Como a gente já trabalhou aqui num outro vídeo sobre Guerra Fria, esse que você está vendo aqui, o card está aqui em cima, é só clicar.
A Guerra Fria, ela foi um conflito que envolveu Estados Unidos e União Soviética e ela se deu indiretamente através da geopolítica, da disputa geopolítica, da corrida armamentista e da corrida espacial. No vídeo de hoje, a gente vai tratar exclusivamente sobre a corrida espacial, hein? A gente vai falar só sobre esse assunto e como essa corrida mudou a forma da gente viver em sociedade hoje. Essa história tem o seu marco em outubro de 1957, quando o primeiro satélite artificial vai para o espaço, vai orbitar aí a Terra. Esse satélite se chamava Sputnik e foi lançado pelos russos. A propósito, Sputnik em russo significa satélite. No caso, o Sputnik é esse que você está vendo aqui, o primeiro satélite artificial a girar em volta do globo terrestre. Globo, hein? Essa imagem gerou um grande impacto nos Estados Unidos. Como assim? Os soviéticos lançaram o primeiro satélite no espaço. Meu Deus, eles estão observando a gente. E esse impacto não foi apenas no governo americano, se deu em toda a população. Afinal, a gente está no meio da Guerra Fria, a gente tem a ameaça vermelha do outro lado do mundo. Uma guerra atômica era iminente. No mês seguinte, os russos enviaram um ser vivo para o espaço, a cadelinha Laika, e o mundo ficou ainda mais espantado. E além disso, a pobre cadelinha Laika, foi com passagem só de ida. Russos malvados! Os Estados Unidos tratou de correr atrás do prejuízo. Nos meses que se seguiram, eles fizeram várias tentativas de enviar um satélite para o espaço também, mas essas tentativas foram totalmente fracassadas. Os norte-americanos estavam muito atrás nas tecnologias de propulsão de foguetes. É nesse contexto que nasce uma agência espacial civil apenas para trabalhar com a questão espacial. Ela mesma, moçada. A NASA. A NASA foi criada às pressas, na tentativa de alcançar o mais rápido possível os russos. Para isso, eles não economizaram nem em dinheiro, nem em polêmicas. E apesar do dinheiro investido, foram vários fracassos consecutivos até que alguma coisa desse certo. E a coisa começou a deslanchar quando eles trouxeram o Dr. Willem von Braun, no intuito de fazer um programa espacial e ir para frente. E a polêmica dessa história é que o Von Braun, ele era um cientista nazista responsável pelo programa de desenvolvimento de armas do Hitler e que foi salvo pelos Estados Unidos no final da Segunda Guerra. Mas a aposta americana deu certo, porque em março de 1958, finalmente os norte-americanos conseguiram enviar o seu satélite para o espaço, o Vanguard. No final dos anos 50, a pesquisa espacial, a pesquisa tecnológica, ela avançou de maneira muito intensa e rápida. E a gente ficou esperando ali qual seria o próximo passo, qual seria o próximo avanço. E em abril de 1961 veio esse grande passo. O primeiro homem chegou ao espaço. E ele era russo, para decepção dos norte-americanos. O cosmonauta, como os russos gostam de chamar os astronautas, Yuri Gagarin, foi o primeiro homem no espaço. Ele olhou a gente de lá de cima e disse: a Terra é redonda. Não, pessoal, isso a gente sabe desde os gregos, já há 2000 e tantos anos. Ele só disse uma das frases mais emblemáticas do século XX: a Terra é conseguiram esse feito um ano depois com o astronauta John Glenn. No entanto, logo na sequência, os russos enviaram a primeira mulher para o espaço. Na década de 1960, a corrida avançava a passos largos. Novos feitos eram alcançados a cada novo lançamento. A gente vai ver satélites mais precisos que conseguiam fazer transmissões cada vez mais eficientes. A gente via foguetes que eram muito mais seguros, mas todo mundo só se perguntava: quem vai chegar na Lua primeiro? Finalmente, em julho de 1969, o astronauta Neil Armstrong, o norte-americano Neil Armstrong, ele foi o primeiro homem a pisar na Lua. O mundo todo parou para ver esse cara aqui dar um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade. Os Estados Unidos decretaram aí a vitória. Vencemos a corrida espacial. Mas se a gente pensar bem, ambos os lados contribuíram sobremaneira, contribuíram muito para que o homem evoluísse, conquistasse cada vez mais tecnologias e avançasse na forma que a gente vive hoje em sociedade. E foi graças à corrida espacial que coisas que fazem parte do nosso dia a dia, que a gente acha normal, surgiram, como, por exemplo, o GPS, câmeras de celular, o próprio celular.
a gente tem transmissões ao vivo, a gente tem a internet e até coisas banais, como por exemplo a caneta esferográfica e o travesseiro da NASA. E é isso aí, pessoal. Ficamos aqui mais Na Cola da Prova, agradecemos a audiência e a gente se vê semana que vem. Até mais e valeu! Nossa, deve ser muito empolgante, né, da gente pensar um pouquinho sobre essa corrida espacial, né, ao mesmo tempo que é uma coisa de diferenças ideológicas, de ficar ali, né, concorrendo, mas ao mesmo tempo também instiga o homem a ir atrás e avançar cada vez mais, né, nessa questão né, de descobrir um pouco mais sobre o que existe no espaço e fora da Terra. E foi nesse pensamento também que o homem chegou à Lua. Foi em 20 de julho de 1969, os astronautas da nave espacial Apollo 11 dos Estados Unidos pisaram na Lua. Pela primeira vez na história, o homem caminhou sobre o solo lunar. Você já pensou como isso deve ter sido impactante, né, na época? E Neil Armstrong, que era um dos astronautas, deixou também a sua frase, né, registrada. Que isso, apesar de ser um passo pequeno, né, para o homem, mas ele é um grande salto para a humanidade, justamente por todo esse avanço tecnológico de fazer de desvendar, né, essa parte do espaço e da Lua, né? Deve ser muito fantástico, né, você conseguir fazer isso. Então, realmente sempre tem esse lado negativo dessa concorrência, do que as guerras geram, mas também existe esse avanço aí, né, de ir atrás e pesquisar mais. Então, é uma consequência positiva. Muito bem, outra questão, outro fato histórico do século XX que foi importante foi o movimento contra a cultura. A contracultura foi um movimento de questionamento e negação da cultura vigente, né? Que queria que as pessoas fossem para a guerra, que se alistassem. E ela visou, então, quebrar tabus e contrariar as normas padrões culturais que dominavam uma determinada sociedade. Então, os adolescentes da época já não queriam mais, né, essa questão de guerra, de concorrência. Eles queriam que a gente tivesse paz e amor. E estiveram associados à contracultura temas como o feminismo, a cultura da paz em oposição às guerras, o surgimento do rock and roll, né? Foi como um movimento de contestação dos padrões estéticos estabelecidos pela sociedade. Então, tudo isso foi gerando justamente na sociedade um momento que as pessoas queriam paz, né? Elas não queriam mais guerra e concorrência. E assim como a contestação política contra a opressão social, estabelecida por grupos de lutas pelos direitos de igualdade, principalmente os direitos civis dos afrodescendentes, que foi o que aconteceu nessa luta por esses direitos de igualdade, né, com Gandhi na Índia, que está bem representado, com o Martin Luther King nos Estados Unidos e com o Nelson Mandela na África. Mas, além disso, outra questão bem importante também que aconteceu no século XX foi o surgimento da internet. No dia 29 de outubro de 1969, foi estabelecida a primeira conexão entre a Universidade da Califórnia e o Instituto de Pesquisa de Stanford. Foi um momento histórico, uma vez que o primeiro e-mail foi enviado. Você já imaginou viver sem a internet? Os adolescentes e das crianças que estão agora prestando atenção já nasceram com a internet. Então isso foi um marco, né, na história, e pensar que as pessoas antes viviam sem a internet e hoje a gente já não percebe a nossa vida sem o uso da internet, né? Já na década de 90, o cientista, físico e professor britânico Tim Berners-Lee desenvolveu um navegador ou um browser da World Wide Web, que é o nosso www, a rede mundial de computadores e internet. Nossa, tanta coisa acontecendo, né? Tantos fatos históricos acontecendo no século XX que com certeza a gente nem dá se dar conta, né? E você deve estar se perguntando também, e no Brasil, será que aconteceu alguma coisa? Sim, mas isso vai ficar para a próxima aula, porque a gente já está acabando a nossa aula e agora a gente tem que pensar só um pouquinho, né? Você aí na sua casa. Pense e reflita um pouquinho. Algum desses fatos históricos influenciou a sua vida ou a da sua família? Será que você aí na sua casa tem alguma coisa que tenha influenciado a sua vida, né? Algum desses fatos que eu coloquei aqui, ou até outros que possam existir, porque existem outros fatos também que aconteceram, provavelmente devem ter influenciado tanto a sua vida quanto a da sua família. Então, converse aí na sua casa, discuta com a sua família, com os seus amigos também, para ver de que maneira que todos esses movimentos que aconteceram, com certeza devem ter influenciado a sua vida de alguma maneira. A nossa aula já está chegando no final. Eu espero que vocês tenham gostado, né? É muito assunto para a gente discutir,
mas com certeza tem muita coisa aí que vocês podem difundir, né? E mostrar para outras pessoas que com certeza o conhecimento a gente sempre tem que compartilhar, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem em segurança, usem sempre a máscara quando forem sair e see you next class. Bye bye!